Olá! Bem-vindos ao nosso podcast da nossa mesa. Segunda temporada. Segunda temporada do seu amado podcast. Meu Deus, Brasil! E temos o quê? Vídeo. Muitas coisas indo por aí. Muitas. A gente tá muito empolgada. A gente levou a sério as petições e os e-mails. Não, mentira, ninguém mandou e-mail, mas mandaram mensagens e DMs no Instagram. E a gente começou a pensar em várias coisas que a gente poderia fazer com esse querido e maravilhoso podcast. Então aguarde em breve. Em breve. Nossa, várias coisas legais. Mano, sério. Mas nesse primeiro episódio de segunda temporada, sim, começamos de onde paramos. Exato, porque nós somos pessoas organizadas. Mentira, Gabi na minha vida é organizada. Cumprindo promessas. Cumprindo promessas. Prometemos a parte 2 do quê? Inteligência emocional. Nem combinado foi isso. Então, bora lá. Bora lá. Podcast passado, sim, falamos sobre inteligência emocional, focados principalmente em nós. Autoconhecimento, autogestão, identificar emoções, dar nome e fazer terapia. Ai, foi tão gostoso. Enfim, foi muito bom. A gente recebeu vários feedbacks, várias pessoas com a mente explodindo, assim, com o que a gente falou, com o que a gente compartilhou com vocês. E hoje a gente volta para a segunda parte, que é para falar sobre o coletivo. Então, a gente falou do individual, agora é a respeito do outro, o próximo. Então, a inteligência emocional, ela é a capacidade da gente lidar com a gente mesma, se conhecer, gerenciar o que a gente conhece da gente. E tem o outro lado, que é também lidar com o outro. Entender quem o outro é, como ele funciona e saber gerenciar as nossas respostas para o outro. Eu acho importante ressaltar que, falando do outro, a gente sempre, ou pelo menos eu que sou controladora, eu penso em como conseguir a resposta que eu quero do outro. Não é isso. Não é manipular. Não é manipulação. Não é. Mas é ter consciência de como o outro funciona para adequar as minhas respostas a ele. De uma forma que honre a outra pessoa. Então, não é me anular, mas é pensando no amor ao próximo. Para mim é muito bíblico isso, inteligência emocional. Bíblico. É bem saber como o outro funciona para eu saber servir o outro. E por isso que a gente começa falando sobre nós mesmos. Porque se conhecer, ter consciência de como a gente sente, das nossas próprias dinâmicas, é essencial para a gente poder fazer essa segunda parte, que é aplicar isso aos relacionamentos. Então, quando eu encontro com as pessoas, a gente nós somos seres sociais que lidamos com pessoas, precisamos de pessoas, mas nem sempre é um lugar confortável e fácil de lidar. Porque a gente mistura tudo e o outro sou eu e eu sou o outro. E a gente acha coisas pelo outro e o outro é responsável por mim. A gente cobra o que não deve cobrar. Ai, misericórdia. Não cobra o que deveria cobrar. E a gente tem vários problemas por causa dessa má gestão de ambos os lados dessa nossa vida emocional e relacional. Dinâmica, né? E aí, por isso, a inteligência emocional é aquilo que entra para ajudar a gerir tudo isso. O que cobrar, como cobrar, se é que é para cobrar, como se relacionar, como viver juntos. E essa segunda parte, a gente tá falando sobre duas coisas bem importantes. Então, a primeira é a gestão ou consciência social, que, em boas palavras, eu tô aqui com minha cola, tá? Eu tenho uma cola. Uma é consciência social, que fala de empatia. Em outras palavras, empatia. E a outra parte é a nossa gestão de relacionamentos, ou seja, a nossa sociabilidade. Então, na parte pessoal do indivíduo, então a gente falou do autoconhecimento e autogestão. Agora é o conhecimento do outro, a consciência social e a gestão desses relacionamentos sociais. Então, de novo, não é vida leva eu. Eu não sou um ser que simplesmente reage ao mundo. Eu tenho poder de escolha. Então, ao observar o outro, eu consigo tomar escolhas melhores por entender o que está acontecendo ao meu redor.
E até delimitar fronteiras, né? Então eu vejo Isso é muito bom. um passo bem importante de quando a gente sai da autoconsciência, da autogestão, indo para o conhecimento do outro, que é esse desenho das fronteiras, do que sou eu e do que é o outro. Isso é então, muito se eu bom. tô sabendo, se eu tenho consciência do que eu tô sentindo, quando eu me deparo com os sentimentos da outra pessoa, eu sei identificar que são sentimentos da outra pessoa, que não é a atmosfera ou a vibe do lugar, mas que sou eu e que é o outro. E que eu sei o que eu tô sentindo e achando que é outra pessoa, e eu sei o que é necessariamente a outra pessoa. Então, essa consciência de saber limites entre nós, entre seres humanos, e ver essas fronteiras bem claras. E, inclusive, ver fronteiras reais. Ou seja, não sou eu que tô imaginando. Então, falando num português bem falado, especialmente nós mulheres, vamos lá, você que me ouve, que é mulher, te amo, te entendo, sou assim. A gente coloca emoções e sentimentos e palavras na boca ou nas ações dos outros. Ai, fulana passou reto de mim. Ela tá chateada comigo? Ou ela pegou bode? Ou ela tá de... Não, né? Tá de bode, whatever. Enfim. Ou ela tá brava comigo. E tipo, não. A pessoa tá frustrada com uma situação de trabalho e por isso que ela passou reto e não te deu oi. Então, se parte dessa consciência social tá falando de você observar a outra pessoa, de você entender o que aconteceu com o dia dela, o que houve ao redor dela, quais são os fatores que estão em jogo, que talvez você não saiba, que podem promover esse tipo de resposta que ela tá tendo. Então, antes de acusar alguém ou de já chegar a uma conclusão, é dar aquele passo atrás e ouvir e observar. Isso é consciência social. É o equilíbrio de eu não ser totalmente autocentrada e achar que o mundo tá girando ao meu redor, e nem o contrário, de eu me anular totalmente, achando que é sempre o outro que governa todo mundo. E que o outro sempre tá certo. Mas é identificar ambos os sentimentos e considerar ambos os sentimentos. Então, quando a gente tem um desequilíbrio nessa área, a gente ou tende a ser muito egoísta e muito... É tudo sobre mim. Então, se a pessoa tá emburrada, foi porque eu fiz alguma coisa, é porque ela tá pensando isso de mim, é porque eu fiz isso, é porque eu acho que ela não gosta. Sabe? Esse tipo de suposições que a gente vive criando na nossa cabeça e que é totalmente, tipo... o mundo não gira ao seu redor. Ou ao contrário, aquela pessoa que se anula totalmente e acha que a presença dela no mundo não afeta ninguém e ela é invisível e o outro não considera. É sempre as emoções do outro tomam todo o espaço porque ela tá totalmente anulada. Sim. Então, isso é um perigoso, ponto importante. é importante. Então, eu acho que de ambos os lados, né? Um se hipervalorizar e o outro se menosprezar. Então, são os dois espectros. E Gabriela jogando assim a bomba. Pá! Tá? Você não é o centro do universo. Ou... Meu amor, entra no universo. Tipo, você já está. Você ignorar esse fato não faz você não estar. Não, você então, não é papel de parede. Exatamente, você não é um papel de parede, tá bom? Por que é importante falar isso? Porque, mano, nós vivemos em sociedade. É impossível, para o resto da eternidade, nós vamos viver em família. Nós vamos viver, somos o povo de Deus, se você acredita em Jesus, Ele é teu Senhor e Salvador, a gente acredita numa vida eterna, em que todos viveremos juntos, todos aqueles que confessam Jesus Cristo, na Nova Jerusalém, vida eterna para todo sempre. Nossa, fui atacada. A Gabi acabou de ser atacada por uma mosca. A câmera registrou esse momento. Que eu fui, ela veio aqui no meu olho. No olho foi muito bom, desculpa. Mas... Nova Jerusalém, amém, aleluia. A gente tem que entender que para todo sempre nós vamos viver em sociedade. Para todo sempre. Então, o saber viver em sociedade bem é importante. E por isso essa consciência social. Ou, vulgo empatia. Empatia é você identificar o que está acontecendo no outro no prumo. Nem pra mais, nem pra menos. Não é o menos importante no mundo, nem é o mais importante no mundo. É difícil.
E é um equilíbrio disso. E aí, ao observar tudo isso, tem a gestão dos relacionamentos. Aí eu observando onde o outro está, onde eu estou, eu então respondo às situações do mundo. Decido ativamente, intencionalmente, o que fazer diante disso. Não como resposta. Então é sair desse lugar reativo ou do lugar de se anular. De novo, isso, passivo. Reativo e passivo. E fazer algo por escolha. Consciência. Um passo bem dado. Então, se a pessoa... Eu acho que é interessante que ao observar o sentimento dos outros, as emoções dos outros, eu não preciso concordar. Então, é ver que, por exemplo, a pessoa fica muito frustrada no trânsito. Tipo, é um tipo de situação que para ela gera muito estresse. Talvez para mim não. Então, tudo bem. Não precisa fazer sentido para mim, pra eu validar o sentimento dela. Exatamente. Tipo, é o sentimento que a pessoa está sentindo. E tudo bem, essa é a emoção dela. Então, ok. Então, como que eu vou lidar com essa emoção dessa pessoa e a minha própria emoção? Pô, se eu tô no carro com uma pessoa que fica super estressada, ou eu posso escolher ficar quietinha, ficar mais de boa, puxar um papo diferente, distrair a pessoa, não para solucionar os problemas, mas para gerenciar a situação que está acontecendo ao meu redor. Isso é uma forma de amar ao próximo. É muito interessante. E até a gente vai falar sobre isso em algum momento da nossa vida, sobre comunicação. Mas também entra a nossa liberdade, a nossa capacidade que a gente tem de fazer perguntas pro outro. Daí entra o fato que a gente ignora muitas vezes, que a gente fica tão afogado nossos achismos e na nossa leitura autocentrada da situação. E bonito, às vezes calma aí. Leitura autocentrada da situação. Bonito, Gabriela. Bonito. Gostei. Falsas percepções. Falsa percepção. E da gente achar que... Às vezes até a situação onde o sentimento é do outro, mas a gente se leva mais em consideração do que o outro. Tipo, às vezes a pessoa tá magoada e você começa a ficar magoada com a magoação da pessoa e a magoação da pessoa não tem nada a ver com a tua vida. E você entra na pira ali sem... E a gente se priva do poder de comunicar ou de perguntar. Então, usar desse artifício, tanto de... Tu vai falar daqui a pouco sobre ouvir ativamente a pessoa, mas também de perguntar. No meio do burburinho e da mistura de emoções, eu posso fazer perguntas assertivas para identificar melhor o que está acontecendo naquela situação. Então, se eu percebo que uma pessoa está no ambiente e do nada ela mudou, em vez de eu ficar achando 1 milhão de coisas, eu posso perguntar, amiga, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, é só que eu tive uma impressão, mas só pra saber se tá tudo bem. Então tá bom, se precisar eu tô aqui. Pronto, acabou com a torta de climão, comeu ali na hora, sabe? Não precisa... Eu amei. Não precisa alimentar o drama por muito tempo. E às vezes a gente prefere alimentar o drama e vai dormir pensativo achando que... Mil coisas, não consigo nem dar exemplos. Preguiça são de mim. Preguiça de mim mesma. Putz. E é bem essa questão de, se a gente tivesse um pouquinho mais de coragem, porque é rápido, é fácil, é só assim, amiga, tá tudo bem? Ou, sei lá, num relacionamento, ou até com chefa, porque também existem morais chefes. Sabe assim, tipo... situações que você pode parar, pausar e falar, ei, tá tudo certo? Porque você mudou a feição, ou tipo, eu senti alguma coisa, é impressão minha. Isso, gente, como isso é libertador. Que às vezes é fome. Gente, eu fico de cara fechada quando eu tô com fome. E eu sou a pessoa mais risonha dessa vida. Então as pessoas acham que eu tô, tipo, brava, irritada, o que for. Não, é fome. É fome, é só isso. Tá tudo bem. Então usar desse artifício é... Cara, muito bom. Fazer perguntas. Que aí, eu posso falar do segundo, que é o ouvir ativamente. Que aí vem a segunda parte. O que a pessoa tem para te dizer? E, infelizmente, se você é como eu, de verdade, eu uso muito esse exemplo porque eu sou essa pessoa. Eu gosto de dar respostas.
Eu sei o que eu acho, e o que eu acho é a verdade suprema. Eu sou essa pessoa. E muitas vezes eu tenho a coragem de fazer essa pergunta pra pessoa, e a pessoa me diz, é fome? E eu não acredito. Não. Não, não é fome, não é possível. Não, mas pode falar pra mim o que tá acontecendo. Não, não, não. E eu fico, ai meu Deus, e a pessoa me respondeu que é fome, isso não é verdade. E nananana. Cara, e eu montei um filme na minha cabeça e eu prefiro acreditar no meu filme do que na pessoa tá falando. Então, eu acho que também entra essa parte de ouvir ativamente, que é o quê? Ouvir o que a pessoa tem a dizer. Ponto. Observar linguagem corporal, observar expressões, observar o que vai acontecer depois dessa conversa, sem trazer os meus prejuízos, sem trazer as minhas opiniões para a jogada. Eu posso achar que ela tem algo contra mim ou contra X. Só que às vezes realmente é sono, é medo, é cansaço, eu não preciso ficar colocando pelo em ovo. E eu acho que isso é mais para as mulheres, isso é uma tendência muito da psique feminina, de realmente achar que é terceira guerra mundial e que mano, é isso, ela olhou torto para mim. Mano, ela não olhou. Então, ouvir ativamente traz esse lugar de dar o benefício da dúvida para a pessoa. De não ter uma resposta pronta. E aí, essa é a outra parte do ouvir ativamente. Tipo, a pessoa vem e te fala, cara, eu realmente tô mal. Realmente aconteceu uma situação e eu não tô bem. E enquanto a pessoa tá falando, você já tá preparando a resposta. Você já tá preparando, tipo, aquilo que vai mudar a vida dela. E posso dizer, muitas vezes a gente não faz a pergunta porque a gente tem medo de não ter a resposta. E o que a pessoa tá precisando, na maioria das vezes, não é da nossa resposta. Não. É só da nossa escuta. Ela só quer ser ouvida. E eu sou muito assim, tipo, de evitar a conversa difícil, porque eu falei, mas como que eu vou reagir com o que eu vou ouvir? Sim. E, mano, as pessoas não se trata querem disso. a resposta. Não é a resposta revolucionária da vida delas. Metade do problema vai se diluir numa conversa boa, num acolhimento, num abraço, num café, sabe? Em ser alguém presente. Em essa empatia ativa. E isso é uma gestão de relacionamento. Então, saber que eu não tô aqui para solucionar a vida da pessoa. Mas eu posso ser instrumento do Senhor, ou eu posso ser um porto seguro para a pessoa. Eu acho que eu tenho observado cada vez mais isso que você tá falando. É muito menos acerca da resposta e muito mais acerca do estar lá, do estar disposto. Então, talvez até mesmo convidar a nossa experiência de amar ao próximo a ser um lugar seguro. O amar ao próximo pode se resumir a isso. Sim. A ser porto seguro para alguém. Alguém que vai ser um abraço, alguém que vai ser um lugar onde a pessoa possa se abrir sem medo, um lugar de vulnerabilidade, às vezes ser um lugar de paz. Muitas pessoas simplesmente precisam de um lugar onde ela possa estar em silêncio no meio do turbilhão. Por que não ser essa pessoa? Que a tua companhia estar em silêncio uma do lado da outra. Isso é gestão de relacionamento. Sim. Saber quando falar e saber quando ninguém precisa falar nada. E não exigir isso do outro. Então, inteligência emocional é essa ferramenta que nos permite aprender a viver junto ao outro. Sem querer mandar, sem querer controlar a vida do outro. Mas, pô, ter aquela sacada de tipo, mano, fulano ainda não comeu. Fulano não dormiu direito, que eu sei que eles estão no meio de um projeto. Eu vou fazer um bolinho pra fulano, eu vou levar uma comida, quer saber? Vou ficar quietinho aqui. Vou ficar no celular. E tá tudo bem. E é mais leve, né? Porque a gente sabe... A gente tem consciência, assim, e algo que eu também penso a respeito, que é sobre, voltando para a parte 1, de eu saber o que é meu e o que é meu,
o sentimento do outro não precisa afetar a forma como eu me relaciono com ele. Muito bom. Então, se é um problema dele, é um problema dele, sabe? Às vezes a gente acha que, sei lá, a pessoa não é simpática. Mas eu sou uma pessoa simpática. Aí eu vou ser antipática porque a outra pessoa é antipática? Não! Tipo, eu continuo sendo o que eu sou, independente como a pessoa seja, porque eu sou eu, a pessoa é a pessoa. Então, às vezes, em muita situação, a gente quer... a gente não sabe ou a gente anula, não sei exatamente, mas mudando por causa do que a outra pessoa fez ou do que a outra pessoa é. Então, se a outra pessoa é ruim, se a outra pessoa é antipática, se a outra pessoa... Eu também vou ser. Eu não preciso responder na mesma moeda, me amoldando a personalidade ou a característica situação, dela o que ela tá passando. Pra me relacionar. Eu posso continuar sendo quem eu sou e correr o risco de ser quem eu sou naquela situação, sabe? Correr o risco de ser simpática à toa. E tudo bem se não for recíproco. Tá tudo bem. Você tá sendo fiel a quem você foi criada pra ser e como você foi criada pra ser. E isso é independente do outro. Eu acho que, infelizmente, a gente entrega as chaves da nossa vida pro outro. Tanto a responsabilidade como as decisões de muita coisa. Que é o que você tá falando. Eu vou... A pessoa me trata mal, então eu não vou ser simpática com ela. Mano, dane-se se a pessoa te trata mal. Você não é que nem os outros, que nem mãe fala. Você não é Maria com as outras. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é você. E o Senhor te chama a um padrão de vida que é a estatura do varão perfeito. E a gente é responsável pelo que a gente faz. Eu não vou responder pela forma como o outro me tratar. Mas eu vou responder pela forma que eu tratar o outro. E eu tenho que estar em paz com quem eu sou pra responder de acordo com quem eu sou. E com os meus princípios, com os meus valores. E não me amoldar. Porque imagina, se a gente começasse a reagir ao mundo da forma como o mundo tá. A maldade só aumenta, a ignorância... Não dá certo. A frieza não funciona. Então, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente ter consciência de quem o outro é, mais a gente vai poder responder de maneira sadia, mais a gente vai ter a vida leve também, porque a gente não vai precisar ficar carregando o fardo que não é nosso, responsabilidade que não é nossa, de ter que ter a solução do mundo, de ter que ter a resposta ideal. O outro é o outro é responsável por ele, eu sou responsável por mim, eu sou eu. E pronto. E nesse equilíbrio, às vezes parece sou egoísta, é justamente o contrário. Aí eu posso ser altruísta, aí eu posso me entregar e me doar de maneira sadia. Sim. E sem medo, sem limitações, no bom sentido da palavra, em plenitude. Sem reter, sem reter. E isso é amar ao próximo. Isso é amar ao próximo. Respeitar os meus limites e os limites dele e viver em compaixão, viver em misericórdia, viver em amor. Eu acho que existe um convite a olhar para fora, a não projetar no outro, a não ter medo de perguntar e a não ter medo de ouvir, a não ter pressa em responder. Ser esse porto seguro. Acho que se eu pudesse deixar um convite, acho que esse seria o convite a respeito de inteligência emocional. É ser um porto seguro. Ser um porto seguro. Ame o outro. E é isso. Até a próxima. Beijos.